Ó, bateu o desespero completamente no fascista que está na presença do Brasil, Jair Bolsonaro. Estão saindo notícias de vários veículos diferentes e de vários locais diferentes de que o Bolsonaro pode não concorrer à presidência em 2022. Por quê? Porque o Bolsonaro ele está lá embaixo nas pesquisas, ele está em queda livre, não só nas pesquisas de intenção de voto, como na popularidade dele. E se o Bolsonaro concorrer à presidência e não ganhar, sabe o que acontece? Ele fica sem cargo. Sem cargo e sem foro privilegiado. Sem foro privilegiado, sabe o que acontece com o senhor Jair Bolsonaro? Ele é processado na primeira instância. Aí pode chegar um juiz como aquele juiz Flávio Itabaiana, aquele que prendeu o Queiroz, e prendeu o Bolsonaro. Em primeira instância mesmo. Prender com prisão preventiva, porque ele continua cometendo os crimes, ou qualquer outra coisa. E o Bolsonaro sabe que a chance disso acontecer é gigantesca. Ele não é um cacique do Centrão, ele não é um cacique da direita, do PSDB, como é Aécio Neves, Michel Temer, que vai ter apoio nas instâncias superiores, vai ter apoio sempre desse pessoal que está aí na política há décadas. Não, ele era um político do baixo clero, que se for preso ou se tiver na iminência de ser preso, não vai ter ninguém que o salve. Ele não vai mais ter a caneta Bic dele para prometer indicação, para prometer dinheiro. Então a coisa vai ficar feia para ele. Agora tá saindo, mas são muitos boatos em Brasília, isso está saindo em toda a grande mídia, de que o Bolsonaro pode não concorrer à eleição. Ó, isso ganhando força, eu vou falar, significa que a coisa tá feia. E olha, o desespero do Bolsonaro tá nítido. Vamos lembrar que ele começou 2022 batendo boca com os seguidores no Facebook. O desespero tá grande. E não é só o Bolsonaro. Há outros candidatos, aí eu falo da chamada terceira via, que também estão com uma pressão enorme para que não disputem. Eu vou explicar isso tudo aqui, ó. É capaz do Lula ser eleito presidente por aclamação, ó. Vamos economizar dinheiro, não precisa de eleição, já fala, ó, todo mundo tá a favor do Lula? Sim, acabou. Porque, olha, tá todo mundo pensando em desistir. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você é, então inscreva-se aqui no canal. Aqui a gente faz oposição a esse maldito todos os dias. A gente mostra a cara, a gente dá a cara a tapa e a gente vai pra cima desses malditos. Também nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som lá em São Paulo, denunciando os crimes do Bolsonaro. A gente já conseguiu fechar Peruíbe, que pediram pra mim numa live que eu fiz no 247, pediram carro de som em Peruíbe, pediram também em Minas Gerais, em Goiás. Em Minas Gerais a gente está fechando, em Goiás é difícil. Nossa, é difícil achar uma empresa de carro de som que queira rodar em Minas Gerais, Mato Grosso, Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste ali é difícil. Mas vamos continuar indo atrás para ir para cima desses malditos fascistas também nas ruas. Por isso eu peço que você se inscreva, é 1 segundo, não paga nada. Imagina que coisa maravilhosa. É de graça e você fortalece a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Ó, primeiro, o ator que era candidato a deputado federal, não é mais o Zé de Abreu, ele falou de uma fonte de Brasília que ele confia muito. Estão saindo boatos muito fortes de que o Bolsonaro vai concorrer ao Senado por Santa Catarina com o Luciano Hang de suplente. O Luciano Hang, dono da van, ficou irritado, xingou o Zé de Abreu de tudo que é nome. E assim, a irritação do Luciano Hang foi bem suspeita, porque ele podia simplesmente falar, ó, isso é mentira, não tem nada disso não, eu não quero nem ser suplente, enfim. Não, ele começou a xingar, falou que vai processar, ficou irritado assim. O Luciano Hang esperneou, ele deu chilique total. Eu falei, peraí, tem coisa errada, tem coisa estranha aí. Aí, horas depois, sai na grande mídia uma notícia de que o Bolsonaro pode concorrer ao Senado em 2022. Por quê? Porque ele, como senador, ele teria foro privilegiado, e ele, com foro privilegiado, só poderia ser investigado pelo menos até setembro de 2023, será ainda o Augusto Aras, procurador-geral da República, e só poderia ser preso por algum ministro do STF. Ou seja, o Bolsonaro ficaria mais ou menos protegido. E aí, olha só, isso começou a ser veiculado e, primeiro, 3 dias o Bolsonaro não negou. O Bolsonaro não negou. Geralmente ele nega. Quando tem alguma coisa que falam dele e isso começa a sair na grande mídia, ele xinga o jornalista, ele nega, ele fala que o pessoal é louco. Não negou. Não negou. Aí, segundo, começaram boatos fortes em Brasília. Esses boatos são alimentados por caciques do Centrão. Aí você fala, mas caramba, por que os caciques do Centrão que estão com o Bolsonaro querem que ele se torne senador? Aí eu vou falar. Lembra daquele grande acordo nacional com o Supremo, com tudo? O pessoal do Centrão tá querendo um grande acordo nacional. Qual seria o grande acordo nacional? O Bolsonaro concorre ao Senado. Muita gente não vai se lembrar disso.
Mas um presidente da República, se ele tenta reeleição no cargo. A Dilma Rousseff, ela foi reeleita em 2014, ela era presidenta, não precisou se licenciar. Mas quando um político está num cargo e ele vai concorrer a outro cargo, vou dar um exemplo, o cargo do executivo, o Bolsonaro é presidente, ele vai concorrer ao Senado, ele tem que se licenciar 6 meses antes da eleição, ele teria que se licenciar, ou seja, eu saio de licença aqui para concorrer ao cargo de senador. E aí, o vice-presidente entra no lugar. Só que tem uma chance muito grande do vice-presidente, que é o Mourão, também concorrer a um cargo. Ele também vai ter que se licenciar. Aí você fala, mas Thiago, o Bolsonaro se licencia para concorrer a senador. O Mourão se licencia para concorrer a também, provavelmente, ao Senado, talvez governo do Rio de Janeiro. Estão aí veiculando que o Mourão pode... Tem vários cargos que ele pode tentar. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tudo mais. Quem assume? Quem assume é alguém do Centrão. O Centrão tá louco, o Centrão tá pressionando o Bolsonaro, tá falando, vai Bolsonaro, a gente te apoia para senador, a gente vai contigo até o fim, você mantém o foro privilegiado, você vai ficar 8 anos no Senado, daqui 4 anos, Bolsonaro, você vai ser oposição, você pode tentar a presidência de novo, porque o mandato de senador é 8 anos, e aí tem uma coisa, se um senador tenta um cargo, ele não precisa se licenciar, ele continua sendo senador e tenta um cargo, e aí ele não perde o cargo. Se perder a eleição, você continua ainda senador mais 4 anos. Olha que coisa boa para você. E nós aqui do Centrão vamos ter 6 até janeiro, vamos ter 8 meses para roubar tudo o que a gente pode roubar para ficar com a chave dos cofres públicos. Então eles estão pressionando o Bolsonaro cada vez mais. Eu, Thiago, vou te falar uma coisa. Eu acho dificílimo o Bolsonaro aceitar isso hoje, comecinho de janeiro de 2022, acho dificílimo. As coisas mudam muito rápido no Brasil. Eu posso falar isso, pode vir daqui 2 semanas e a situação mudar 100%. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas, hoje o Bolsonaro teria medo de se licenciar e de acabar preso, alguma coisa, teria medo de se licenciar sem saber que tem muitas pesquisas mostrando que ele é eleito com certeza. Vamos lembrar que esse ano só se elege um senador. Na eleição passada, eram 2 que eram eleitos. O primeiro e o segundo mais votado. Aí fica mais fácil. Quando é só um que vai eleito, a margem de erro para ele é pouquinha. Porque se ele não é eleito, ferrou. Aí ele não consegue ser eleito nem senador, quer dizer, o cara que era presidente não consegue virar nem senador, aí já fala, ó, a rejeição altíssima, a chance de prisão dele é até maior. Só que enquanto isso tudo acontece e o Bolsonaro tá analisando, o pessoal do Centrão tá tentando pressionar com tudo, parte dessa conta envolve o Mourão, obviamente, concorrer ao governo do Rio de Janeiro ou ao Senado. Isso tudo é uma articulação muito grande dos caciques do Centrão. Quando eu digo Centrão, eu tô falando Partido Progressista do Arthur Lira, PL do Valdemar da Costa Neto e republicanos. Só que tem uma coisa, esses aí, eles estão querendo que o Bolsonaro concorra a qualquer outra coisa, que eles podem apoiar o Lula na eleição para a presidência. E aí eles podem dar palanque pro Lula e colar na imagem do Lula, que é isso que eles querem, colar na imagem do Lula para tentar ganhar mais voto na eleição. Para chegar período eleitoral, tem lá deputado do Partido Progressista, principalmente no Nordeste, que hoje, se a eleição sendo hoje da maneira que tá, esse cara vai ter que falar, não, eu sou aliado do Bolsonaro, e o cara já sabe que não vai mais ser reeleito, ele não vai ser reeleito. Mas se ele fala, não, eu tô apoiando o Lula, a chance dele ser reeleito triplica. Então, essa conta toda tá passando pelo pessoal do Centrão, o desespero dos parlamentares do Centrão tá cada vez maior, o desespero do Bolsonaro tá cada vez maior, e enquanto isso tudo acontece, tem uma outra coisa acontecendo. Os partidos, eu falei isso aqui, os partidos dos candidatos da terceira via, eles estão pressionando os candidatos a retirarem a candidatura. Eu falei isso aqui nas últimas semanas de 2 candidatos. Um é o Ciro Gomes e a outra é a Simone Tebet do MDB. O MDB deu até março para a Simone Tebet chegar a 8% nas pesquisas. Pô, 8% é pouco, 8% não é nada. É o que tem o Ciro Gomes e o Sérgio Moro, dependendo da pesquisa. O Ciro não chega mais a 8, ele está de 4 a 6, mas o Moro está de 6 a 8, 9, não é nada. Não está nem perto de chegar ao segundo turno. Mesmo assim, ela não consegue. A Simone Tebet tem 1% das intenções de votos quando não tem tracinho. Se ela não chegar a 8%, vou te dar um spoiler dessa série chamada Brasil. Não chegará a 8%. O MDB já decidiu que vai pedir uma convenção nacional. Os caciques do MDB do Nordeste vão pedir uma convenção nacional. Eles são maioria hoje dentro do partido e eles vão em convenção nacional decidir o MDB apoiar o Lula já no primeiro turno. O MDB quer chegar e falar, estamos com o Lula. Ponto final e acabou. E eles querem tirar de lado aquela parte do MDB que é aliada do Temer. Assim, tchau.
O Temer já acenou pro Lula 2 vezes nessa semana. O Lula simplesmente ignorou os acenos do Temer. O Temer, ele quer porque quer conversar com o Lula para selar a aliança MDB. Você acha que o Lula vai falar com o Temer? Mas não vai mesmo. Vou mostrar aqui o nosso carro de som. São Caetano, se eu não me engano, denunciando os crimes do Bolsonaro. Deixa o povo em alvoroço, a fome tá de volta, o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil.